A gente pensa assim que o domingo é dia de descanso, mas o descanso melhor para nós é estar na casa do Senhor, né? Vamos começar com a oração. Eu não entendo bem as letras aqui, mas Deus sabe, né? Pedir pela minha vida, né? Eu pedi pela minha vida da minha esposa. E é. Pedidos de oração, irmãos. O irmão Paulo pediu para orarmos pela esposa e a irmã Isabel. Can you help me? Irmã Isabel tem a job interview tomorrow. A gente vai orar, amém? A irmã Isabel está pedindo oração por toda a família. E as vítimas do terremoto. A Fátima está pedindo oração pela família, pela igreja, e o presbítero Márcio pela esposa e pela vida dele, e a irmã Maria para o reino que cresça. Exatamente. E pela senhora que está No hospital. Que se eu não lembrar, o Senhor lembra de todos os pedidos, amém? Vamos orar para começar então, irmãos, e vamos já está em mente esses pedidos de oração, que não fique só na oração de hoje, mas que os irmãos possam estar orando uns pelos outros, amém? Quarta-feira, culto de oração. Se quiser reforçar, amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar na tua presença, estar na tua casa, Senhor, para louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome, Senhor Deus, pois só tu é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, Senhor Deus, e que de nós, ó Pai, não saia nada mais, Senhor, que glórias a ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que tu nos tem dado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, ó Pai. Tu sabes, Senhor, os pedidos de oração, Senhor Deus. Ó, Senhor, aquela pessoa que está no hospital, ó Pai, que o Senhor possa curar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, curar, Senhor, não só, Senhor, o físico, o Senhor, mas que possa curar, Senhor, a alma também, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor, salvar, ó Pai. Ó, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, as famílias, ó Pai, que estão em pedido de oração, ó Pai, que estão, Senhor, de alguma forma, ó Pai, enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar curando, estar libertando, Senhor Deus. Ó, Senhor, pedidos de trabalho, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas, Senhor Deus. Ó, Senhor, aquelas pessoas que estão em busca, ó Pai, de cura, Senhor, ser com eles, Senhor Deus, que o Senhor possa estar encaminhando, ó Pai, que o Senhor possa estar direcionando, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor, de todos os pedidos, ó Pai, Tu conheces, ó Pai, os nossos corações, Senhor Deus. Ó, Senhor, faça, Senhor, presente, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, a cada momento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, ó Pai. E tudo aquilo que foi feito aqui, Senhor, seja feito, Senhor, por honra e glória do Teu nome, ó Pai. Abençoa a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, os louvores, Senhor Deus. Ó, Senhor, ser conosco, ó Pai. Nos mantém na Tua presença, ó Pai. E nos direciona, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu gostaria de ler o versículo bíblico que vai ser a pregação de hoje, né? Que encontra em Mateus. Mateus, está no devocional de hoje, né, pastor? Mateus 28, versículo 19, só a parte A. Eu não sei se estou ficando cada dia vez mais enxergando menos, mas ok. Eu acho que é vaidade, né? Vamos ler, irmão. Capítulo 28, versículo 19, parte A. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações. Amém? Então, eu passo para o grupo de louvor, né? Que hoje está uniformizado, não podia deixar de falar. Não foi de propósito. A paz, Senhor, irmãos. Nosso primeiro culto às 9 da manhã. É bom acordar na presença do Senhor, amém, irmãos? Yes, eu e a irmã Sandra não combinámos o vestido, mas calhou, pronto. No mesmo espírito, amém? Todo mundo está dando risada, amém? Irmãos, o hino que nós temos escolhido por hoje diz assim: Tu és onde... I'm sorry, irmãos.
Diz assim: Santo, 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 Deus Omnipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Amém? Irmãos, que o Senhor abençoe e vamos cantar com alegria. Hoje é ceia do Senhor. E eu queria só dar um pequeno obrigado a todos os irmãos. A semana passada nós tivemos mais ou menos 3 horas aqui a orar. Não sei se foi mais ou menos isso, mais coisa, menos coisa. Eu quis dizer, irmãos, que fez diferença na minha vida durante a semana. Não é que não houve problemas, não é que não houve coisas, mas houve como um bálsamo na minha alma. Irmãos, temos de repetir, nós temos de buscar mais ao Senhor, temos de... Uma igreja forte não é uma igreja que tem muita gente, mas é uma igreja que tem um exército que ora. Amém? E estou muito feliz por ter aqui a Maribel. Welcome. God bless you. God did amazing things on last Sunday. Amen? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo,
e compassivo. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém, Senhor Jesus. Estamos felizes de estar na Tua presença, Senhor. Louvar-te, bendizer, levantar as nossas mãos, glorificar o Teu nome para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Ti. Deus tem omnisciente e soberano. Amém? Deus não depende de nós para existir. Ele existiu antes de nós. Ele sustém toda a criação. Amém? Tu és não és Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens. No trono estás, Senhor, eterno é teu saber. E eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o Rei que reina, governas sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e adoração, Senhor. Tu somente és Deus, tu início não tens. No trono estás, Senhor, eterno é teu saber. E eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, ó Pai. Imutável, soberano, perfeito, omnisciente, és santo, és justo, Deus triuno, quem quer o cantar. Tu somente és Deus, tu início não tens. No trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, ó Pai. Imutável, soberano, perfeito, omnisciente. Glória ao teu nome, Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos. Bom dia, que bom que é estarmos na casa do Senhor. O horário é o mesmo, mas parece que nós começamos com o culto é diferente, não é? Começamos a cultuar ao Senhor. Vamos aí seguindo e ver como é que o Senhor nos dirige. Amém? Lembrando aos irmãos que hoje
sendo o último dia do Senhor do mês, o último domingo do mês, nós dedicamos o nosso tempo também, claro, dedicamos ao Senhor, né? Lógico, vimos celebrar a Deus, mas também dedicamos e lembramos missões, ministérios e evangelismo. Lembrando aos irmãos que as ofertas que vocês colocarem na caixinha hoje, elas vão para ministérios, missões e evangelismo. Esse dinheiro que nós levantamos na oferta hoje, ele não é para a nossa igreja diretamente, ele não entra na caixa geral da igreja, ele é colocado, como os irmãos sabem, à parte para nós podermos abençoar outros ministérios, enviar a oferta que nós enviamos mensalmente para os missionários lá na Guiné. Lembramos também em oração pela Guiné, lembrem sempre, irmãos, em suas orações, e colocamos para evangelismo, para folhetos e outros materiais assim. Então os irmãos, por favor, tenham conhecimento quando derem a vossa oferta, vocês estão para abençoarmos outros. Outros nos abençoam a nós abençoamos outros, e assim seguimos, porque o reino de Deus não se resume a estas 4 paredes. Amém? O reino de Deus está em muitos outros lugares, os quais nós abençoamos. Este mês nós fechamos a conta de evangelismo com $24. Não, 14, não foi? Acho que $14, tá? Mas Deus é bom, soberano, e Ele nos vai abençoando e nós vamos seguindo, e não vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos seguindo assim. Esta manhã, e começando uma série de 4 sermões sobre a grande comissão dos 4 evangelhos. E pergunta para si, você sabe que a grande comissão, a ordem de Jesus de ir fazer discípulos, está nos 4 evangelhos? Sabia? Normalmente no evangelho de João não é considerado que está. Os irmãos sabem, né? Tem 3 evangelhos sinóticos, porque apresentam as verdades bíblicas sobre a vida de Jesus numa mesma direção, que é Mateus, Marcos e Lucas, e João, que aparece uma perspectiva muito diferente. Ele até começa, né, a dizer: o verbo se fez carne, habitou entre nós, né, completamente diferente. E muita gente às vezes parece que não está lá a grande comissão, mas está um pouquinho antes. Então, neste domingo, os próximos 2 domingos, nós iremos analisar as últimas palavras do evangelho. Hoje Mateus, domingo que vem Marcos e o outro domingo Lucas. E quando chegarmos ao 4º domingo, quando for João, nós vamos pegar no texto um pouquinho antes do final do evangelho. Amém? 4 vezes repetido na Bíblia a ordem de Jesus para que irem fazer discípulos. Parece-me a mim importante meditarmos e pensarmos em como fazemos evangelismo, como nos dedicamos ao evangelismo. Este mês, aliás, mês que vem, março, né, estamos começando agora essa caminhada, vai ter várias atividades. A irmã Elizabeth hoje vai confrontar você ao sair da porta. Não, ela vai convidar você a sair da porta a participar das atividades que vai ter no mês de março. Por favor, leve os convites. A nossa irmã está fazendo um trabalho, a irmã Sandra está ajudando, fazendo um trabalho aí extraordinário com essa área do Ministério de Missões e Evangelismo. E porquê o mês de março? Porquê o mês de março? Os irmãos lembram que em março é o aniversário da nossa igreja. Amém? Não é o aniversário que estamos aqui, é o aniversário da nossa igreja. Então, e este ano, irmãos, é dia do Senhor. É precisamente no dia 26 de março, que é dia do Senhor. Amém? Então nós teremos um grande culto ao Senhor nosso Deus aqui e vamos preparando o nosso coração, vamos evangelizar, vamos convidar pessoas para vir à casa do Senhor, vamos partilhar as boas novas do Evangelho. Para isso vamos nos preparar cada dia do Senhor, aprendendo mais sobre como o Senhor nos ordenou a fazermos a grande comissão. A expressão grande comissão não está nos Evangelhos, tá? A expressão assim dessa forma, com essas palavras, mas ela nos apresenta e nos mostra que nós temos um dever para com as almas perdidas, com aqueles que não conhecem Jesus. Outros nos falaram a nós, amém? Porque é que você está aqui? Alguém te falou de Jesus e agora é nosso dever nós falarmos aos outros, amém? Sabemos que Deus é que salva, sabemos que é o Senhor que regenera, é o Espírito Santo que nos traz, mas Ele usa a pregação da palavra, que é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, diz Paulo, é o poder de Deus, amém? Que Ele nos libertou das amarras de Satanás, do pecado, e nos trouxe para o reino celestial de Cristo Jesus. Uma longa introdução esta manhã, irmãos, perdoem, mas para que nós possamos ficar e continuarmos nas próximas semanas trabalhando isto e preparando os nossos corações e pedindo ao Senhor oportunidades. Lembre, meus irmãos, que você não deve, você pode e deve, peça, o Senhor, dá uma oportunidade de pregar a tua palavra, mas não se esqueça que todos os dias Deus o coloca à volta de muitas pessoas à sua volta, às quais você tem o dever e o privilégio e a oportunidade de anunciar as boas novas. Então talvez a nossa oração deveria de ser: Senhor, ajuda-me a usar as oportunidades que tu me dás de anunciar a tua palavra. E hoje, irmãos, com o social media, você pode usar o social media para muitas coisas. Você pode usar para pregar o Evangelho, para anunciar boas novas, ou você pode usar para rir de coisas às vezes menos boas nesse tal do TikTok, né? Então você faz aquilo que você quer,
com o seu dispositivo, com as suas conversas, e anunciar o Evangelho é nossa missão. Amém? Então, o mês, irmãos, cheio de atividades, o mês que vem, nos preparando, servindo o Senhor, a primavera aí a chegar, os irmãos que gostam da primavera, que são o oposto de mim que gosto do inverno, os irmãos que gostam da primavera, já vêm as flores a brotar, já começaram a brotar aí no jardim da igreja, então você, por certo, vai encher o seu coração de alegria e vai anunciar o Evangelho de Cristo Jesus conforme o Senhor nos ordenou. Amém? Preparados para isso? Assim nos ajuda o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé para orarmos e lermos o texto da palavra do Senhor que está em Mateus 28, versículos 16 a 20. Mateus 28, versículos 16 a 20. E você tem uma Bíblia em frente a si, se você não encontrar, pode pegar a Bíblia que está em frente a si e ler, ou se você encontrar no seu telefone, como você quiser. Amém? Oremos então. Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e soberano nome. Nesta manhã, enquanto preparamos os nossos corações também para participar da ceia, que nós possamos, ó Deus, ser preparados por Ti para levar as boas novas do Evangelho. Pai, coloca esse fogo ardente em nosso coração, de anunciarmos a Tua palavra, de sairmos e irmos mais longe, trazendo almas para o Teu reino, pregando e anunciando a pessoa bendita e o Evangelho de Cristo Jesus. Assim oramos nesta manhã. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até ao fim dos tempos. Amém? Irmãos, podem sentar. Assim termina o Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, na ordem que a Escritura nos apresenta, e termina com estas palavras, Jesus dizendo aos seus discípulos, e dando uma ordem, que nós chamamos então de grande comissão, para que eles obedeçam. Meus irmãos, deixa só desfazer aqui um erro habitual entre o povo de Deus. Normalmente nós temos um desejo de ganhar almas para Jesus, amém? Nós queremos ver os bancos cheios, amém? Nós queremos ver os nossos familiares convertidos, rendidos aos pés do Senhor, amém? Sim ou não? Amém. Nós queremos ver isso. Às vezes, por um zelo por essa área, nós esquecemos e tendemos a afirmar que a função principal da igreja é ganhar almas. E não é. Por favor, meus irmãos, não caiam nesse erro. A função principal da igreja é glorificar a Deus. Uma das formas dele ser glorificado, sem dúvida, é na salvação de pecadores. Diz a Bíblia que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nós queremos ver os nossos queridos salvos. Nós queremos ver os bancos da igreja cheios. Nós queremos deitar esta building abaixo e fazer o maior. Amém? Amém? Fé. Diz os irmãos, é muito trabalho já para manter este. Eu sei, irmãos, mas se Deus nos conceder, amém, glória a Deus. Amém? Nós queremos ver almas rendidas aos pés do Senhor. E Deus é glorificado na salvação de pecadores. É uma das áreas. Mas, meus amados irmãos, Deus também é glorificado pela forma que nós nos relacionamos uns com os outros. Amém? Como discípulos de Jesus, Deus é glorificado em suas orações, em sua leitura das Escrituras, em seu devocional com Deus, quando você está com a sua família. Amém? Deus é glorificado quando você desfruta da bondade do nosso Deus. O que é que eu me refiro? Quando você, por exemplo, vai passear no parque, e você vê um pássaro pousar numa árvore, e você adora a Deus. Deus é glorificado nisso. Então Deus criou todas as coisas para a sua glória. Por causa do pecado e da queda, o homem se afastou e o Cristo veio, e na pregação do Evangelho, almas voltam para Deus. Para quê? Para o mesmo objetivo de glorificar. Então, meus irmãos, a função principal da igreja é glorificar a Deus. E Ele é glorificado, entre muitas formas. Uma delas na comunhão dos santos, como nós estamos aqui esta manhã. Na própria participação da ceia do Senhor. E claro, que na salvação de almas. Então, não confunda, não troca a causa pelo efeito, que é a nossa tendência no mundo cristão. Nós tendemos a fazer isso. Tá? Então, nós queremos ver o efeito, queremos ver o resultado e trocamos. Não, a causa de nós anunciarmos o Evangelho é a glória de Deus. É Deus ser exaltado. Porque lembra, meus amados irmãos, quem salva é Jesus. Amém? Você não salva ninguém. Quem convence o pecador do juízo e da justiça
É o Espírito Santo. É Deus. Amém? Então você é um instrumento. Significa isto, meus irmãos. E para você ser animado a pregar o Evangelho, que quando você prega o Evangelho a alguém que não crê, ainda assim, você fez a sua missão e Deus foi glorificado. Porque Ele é glorificado na proclamação da sua palavra. Então, às vezes você faz um esforço, você fala a alguém, a pessoa não vem, não se converte, não se arrepende, você fica triste e diz, valeu de nada, não sei pregar, não sei anunciar. Meus amados irmãos, isso não é o seu papel, cumpra o seu papel não é convencer a pessoa, o seu papel é pregar, anunciar. Você pregou, anunciou, Deus foi glorificado, deixa o resto com o Senhor. É o Senhor que salva, é o Senhor que vai usar as palavras. Quando você acabar de falar do Evangelho a alguém, um conselho que eu tento fazer isso, irmãos, o mais que eu posso. Quando você acaba de falar do Evangelho a alguém, diga a essa pessoa que você vai orar para que o Espírito Santo a convença das suas palavras. Diga isso sim, na cara da pessoa. Com amor, lógico. Mas diga com firmeza. Com autoridade. Nós já vamos ver porque é que eu vou dizer, porque é que eu disse agora a palavra autoridade. Diga assim, eu vou orar para que as minhas palavras possam ter efeito em tua vida. Porque elas não são minhas, elas vêm do Senhor. É a palavra de Deus que eu te falei. E eu vou orar para que o Espírito Santo venha te convencer. Não tenha medo de dizer isso. Porque a autoridade não é sua. A autoridade é do Senhor. Você tem a autoridade que o Senhor lhe deu para anunciar a verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos analisar o texto cuidadosamente. Ele é rápido. Eu não posso me alongar muito. Nós temos a ceia do Senhor. Temos a escola dominical às 10h15. Amém? Então a gente vai tentar aqui ajustar todas as coisas. Mas olhando o texto, irmãos, claramente, eu já falei uma grande parte do texto. O versículo 16 diz, os 11 discípulos, 11 agora, não mais 12. Amém? Judas não é mais parte. Isto é depois da ressurreição do Senhor. Os 11 discípulos, e ainda antes de Matias ser incluído, ou Paulo, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que o Senhor lhes indicara. Eles tinham um local para ir, para se encontrar com Jesus. Jesus tinha dito onde eles deveriam ir. Um encontro marcado, uma hora marcada, um momento de estarem com Jesus. Eles foram para aquele lugar e diz a palavra que quando o viram, eles viram Jesus e eles fizeram o quê? E eles adoraram. Ainda no versículo 17, vemos um impedimento. Alguns duvidaram. Alguns ainda estavam receosos. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que é mesmo ele? Ainda tinha alguma dúvida no seu coração. E Jesus faz isto. Jesus, então, no versículo 18, aproxima-se deles e diz-lhes, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus começa por dizer assim, está com dúvidas? Vocês estão com dúvidas? Vocês estão a adorar, está certo. Eu marquei este lugar com vocês. Vocês vieram, vocês estão aqui os 11. Saibam que eu tenho, e ele sendo Deus, Jesus falando dele próprio, o princípio e o fim de todas as coisas, o Senhor que é tudo em todos, no qual existimos, no qual vivemos, como Paulo anuncia. Deus não é tudo. E Ele está em tudo, tudo controla e tudo é para a sua glória. Ele tem todo o poder, Ele sustenta todas as coisas. Você só respira porque Deus está a sustentar. Você não é autossustentável. Nós não somos autossustentáveis. Nós dependemos do Senhor. Sempre de Deus. Tá? Então diz assim, ele disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que tem toda a autoridade, aquele que é Deus, está ali diante deles e diz, eu tenho toda a autoridade e por isso, portanto, porque eu tenho toda a autoridade, versículo 19, vão, porque eu tenho autoridade, eu vos envio. Vão nessa autoridade e façam discípulos de todas as nações. Por favor, tente voltar ao tempo que Jesus disse isto. 11 pessoas rejeitadas pela sociedade, sendo acusadas de ter roubado o corpo de Jesus para afirmar que ele tinha ressuscitado, que essa era a realidade da época, do momento, porque eles achavam, os romanos disseram, que alguém roubou o corpo de Jesus. Os discípulos foram acusados de roubar o corpo de Jesus. Ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. 11 pessoas, mais tarde, 120 no cenáculo, amém, orando, esperando receber a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, amém? Eles recebem de Jesus esta indicação e diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações. A primeira reação era, mas ninguém acredita em nós. Nós não somos nada na sociedade para que alguém creia. Nos últimos 3 anos nós seguimos um que aos olhos da sociedade, que é Deus, aos olhos dos salvos, mas aos olhos da sociedade, que foi morto com pena capital, rejeitado pelo seu próprio povo. Que foi acusado e morto, com a pior morte.
de cruz, que era dado aos piores assassinos, aos piores criminosos. E Jesus disse assim: vocês agora vão e façam discípulos. E sabem quem somos nós para ir anunciar isso? Ninguém vai acreditar. Nós não temos credibilidade. Quando nós chegarmos e começarmos a falar que tu ressuscitaste, note que até os discípulos, algum deles, duvidaram, ainda nesta altura. Como é que eles podiam chegar à beira dos outros e dizer: olha, sabes, ressuscitou mesmo? Está louco? Ninguém ressuscita. Talvez alguns tenham ouvido falar do filho da viúva de Naim e tenham dito, ou de Lázaro, e tenham dito: não estava bem morto. Não é como nós hoje, que temos 2000 anos de história da igreja, 2000 anos de crença na ressurreição de Jesus e de provas infalíveis na vida de salvos. Não era o caso da época. Você hoje olha para trás, você tem 2000 anos de história e de exemplos de homens e mulheres de Deus que morreram pela causa do Evangelho, que afirmaram que Jesus ressuscitou, e que você percebe pela vida deles santa e piedosa que eles realmente Jesus ressuscitou, porque a vida deles foi diferente. Você olha para trás, você pensa em Lutero, você pensa nos reformadores George Whitefield, Jonathan Edwards, tem-se falado tanto agora por causa do que está a acontecer lá em Kentucky. E você percebe que há homens piedosos, mulheres piedosas, se rendendo aos pés do Senhor, sendo convertidas e salvas. Você tem essa experiência, mas estes 11 homens não tinham nada disso, não tinham história disso. O autor aos Hebreus diz assim no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, nós rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele fazendo uma referência completa àquilo que aconteceu no Antigo Testamento, capítulo 11, pela fé, Moisés, pela fé, Noé, pela fé, Raabe, e ele vai explicando lá, e essa era a nuvem de testemunhas que eles tinham, mas nós hoje temos 2000 anos mais, com muitas mais testemunhas da verdade, de que Jesus ressuscitou, mas eles não tinham. Aqueles 11 não tinham, porque mesmo a lista de Hebreus 11, que eles possivelmente conheceriam todos, embora Hebreus não tenha sido escrito ainda, mas eles conheciam aquela verdade daqueles homens, eram todos homens do passado. Nenhum deles afirmava a ressurreição de Jesus, porque nenhum deles tinha visto a ressurreição de Jesus ainda. Mas estes 11 recebem esta ordem e diz: vão por todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora o batismo seria alguma coisa normal ou conhecida, porque João Batista já batizava, mas agora levar alguém a crer em Jesus e batizar numa fé que era rejeitada, reprovada pela sociedade, era impossível. Mas não chega ainda Jesus no versículo 20 e diz assim: ensinando-os e ensinai essas pessoas a obedecer ao que eu ordenei. E eles disseram: Senhor, nem nós conseguimos. Senhor, nem a gente está a conseguir. Vamos ensinar os outros a obedecer. E Jesus termina dizendo: eu estarei com vocês até ao fim dos tempos. E logo após Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo desce. 120 reunidos no cenáculo. Começa com 11, recebendo a ordem. 120 reunidos no cenáculo. Em poucos anos, todo o mundo da época, civilizado da época, tinha ouvido falar de Jesus. O Evangelho chegou a Roma, com Paulo preso, amarrado em correntes pela causa do Evangelho. A perseguição se desenfreou por todo o lado. Os cristãos eram apanhados e lançados nas arenas para ser comidos por leões. Mas nada parou o Evangelho e de cumprirem a ordem de Jesus. E você hoje, nesta manhã, sentado neste lugar, é fruto disso, e eu sou fruto disso. De um grupo de 11 homens que receberam uma missão impossível, inconcebível na cabeça de um ser humano. Com a autoridade que Jesus lhes deu, é-me dada toda a autoridade, eu tenho toda a autoridade, e vocês vão em meu nome. E eles foram, eles anunciaram, eles pregaram, eles morreram pela causa do Evangelho. Todos estes, segundo a história, não há um registro bíblico de todos eles aqui, mas todos eles, exceto João, morreram pela causa do Evangelho. E João, depois de muitas coisas e ter sido exilado na ilha de Patmos, acabou morrendo de velhice, sem se querer pela história, mas todos eles morreram, deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Só João é que não foi martirizado, todos os outros foram. E você diz assim: mas para quê?
E talvez alguns deles até na hora da morte sabiam no seu coração que estavam servindo a Deus, mas nenhum deles tinha a consciência de que 2000 anos depois, nós, nesta manhã, neste domingo, estávamos falando sobre este assunto e nos preparando para levar o Evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e seguindo a grande comissão. Nenhum deles sabia disto. O peso da responsabilidade que eles tomaram sobre os ombros deles é muito maior. É muito mais difícil de conceber do que a realidade que nós sabemos hoje, meus irmãos. Porque nós sabemos resultados. Nós temos visto resultados. Eles não tinham visto nada. Nós conhecemos pela história. Até você pega num livro de história, você não precisa nem de pegar no seu... claro, pega na Bíblia primeiro, mas você pega até nos livros de história. Você conhece e sabe o que é que os salvos em Cristo Jesus fizeram. Como eles vieram, por exemplo, para este país, como eles anunciaram o Evangelho, o revival que aconteceu aqui, o avivamento que aconteceu aqui no tempo de Jonathan Edwards, e como as coisas se desenvolveram e se criaram estruturas para que o Evangelho fosse pregado e anunciado, vidas transformadas. Nós temos isto, nós sabemos estas coisas. É nossa vez de sairmos a pregar o Evangelho e anunciarmos Cristo. Deus sendo glorificado e exaltado pela pregação destes homens, que ninguém dava nada por eles, que não tinham qualquer valor, e levaram o Evangelho no poder e na ousadia do Espírito Santo. Irmãos, eles tiveram um encontro com Jesus. Eu vou resumir o texto, eu vou repetir os pontos principais do texto, no meu entender. Primeiro, eles tiveram um encontro com Jesus. Eles foram até o lugar que Jesus determinou. Segundo, eles adoraram. Terceiro, eles tiveram que vencer uma dificuldade. Eles tiveram dúvida no seu coração. Quarto, eles receberam uma declaração que os tranquilizou. Jesus disse: eu tenho todo o poder. Quinto, eles receberam uma ordem. Sexto, a ordem de ir e anunciar, fazer discípulos. Sexto, eles receberam a promessa: eu estarei convosco. Estes 6 pontos é para nós aplicarmos em nossa vida esta manhã. Nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus. Nós precisamos de estar constantemente ligados em Cristo. Aquilo que nós fizemos e aconteceu aqui domingo passado, para o que Deus fez em nós domingo passado, à tarde é o que nós precisamos de repetir e estar na presença de Deus. Todos os dias em sua casa, na igreja, quando for possível, esteja em oração, esteja em permanente jejuns e oração, clamando ao Senhor para ser revestido do poder de Deus constantemente. Não precisa de ir a Kentucky. Se você quer ir a Kentucky, pode ir. Não tem problema. Mas não precisa de ir lá, irmãos, porque o mesmo Espírito que age lá, Ele pode agir aqui. Porque Ele é Deus. Segundo, adoro o Senhor. Eles viram Jesus e adoraram. Vivam uma vida de verdadeiro adorador. Pare de pecar contra Deus. Pare de fazer aquilo que não é para cá nem para lá. Viva uma vida de um verdadeiro adorador. Vista-se como um adorador. Conduza-se como um adorador. Clama a Deus como um adorador. Esteja na presença de Deus como alguém que adora e serve o Senhor, Deus dos céus e da terra. Em todo o tempo. Não só quando está a cantar. Adorar não é cantar. Cantar é parte da adoração, mas viver uma vida de adorador é viver uma vida piedosa aos pés do Senhor em santidade, se conduzindo como Deus quer. Vai ter dificuldade. Tem momentos que você vai duvidar, tem momentos que você vai vacilar, tem momentos que você vai dizer não vale a pena. Você acha que é diferente do ministério? Só porque a gente está aqui à frente? Vem todos os domingos de manhã muito animado? Vem todos os domingos de manhã muito animado. Claro que vem. Venho para a casa do Senhor. Como é que eu não posso vir com alegria para a casa do Senhor? Mas tem momentos de fraqueza, tem momentos de tribulação, tem momentos de dúvida. Será? Deve continuar? Vença essas coisas em nome de Jesus. Às vezes assim, eu faço tão pouquinho. Não há muito que eu possa fazer. Você está tão enganado. Você está tão enganado. Porque no reino de Deus não é a quantidade de coisas que você faz. No sentido numérico, Deus não avalia assim. Deus pega em nós do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, nos transforma e usa cada capacidade que nós temos, cada coisa. E você vai descobrir capacidades que você nunca teve. Você faz coisa hoje no reino de Deus. E estou a olhar para alguns e estou a identificar que você nunca pensou que era capaz de fazer, nem estava interessado. E você se dedica e faz. Deus é glorificado, exaltado. Pare de colocar dúvidas no seu coração. Pare de dizer eu não posso, eu não sou capaz. Pare com isso.
Não é speech motivacional, porque eu sou pastor, não sou coach, tá? Please, don't you ever call me a coach, ok? Life coach or whatever, ever. I'm preaching God's word, ok? Eu prego a palavra de Deus, nunca me chame esses motivacional, please. Mas, meus irmãos, você tem o poder, o Espírito Santo habita em si e o capacita. Não tenha medo de pegar num trabalho que você não sabe fazer, Deus vai te capacitar. Ontem estava a falar isto com o irmão Chris. De volta para casa, eu disse, it's not the willing, right? It's not the know-how, it's the willing. Eu disse, ele não é o saber fazer, é o desejo. Se Deus coloca um desejo no teu coração, Deus te vai capacitar. Se eu não sei fazer, coloca que Deus vai capacitar. É deste jeito mesmo. Deus faz coisas extraordinárias e grandiosas. Terceiro. Eu não gosto daquele relógio. Perdão, era quarto agora. Esta foi dificuldade. Quarto. Tranquilize o seu coração que aquele que tem toda a autoridade e todo o poder é quem te está a enviar. Para de ficar com receio. Aquele que te envia a pregar a palavra te vai capacitar. Esta sexta-feira passada, aconteceu uma coisa extraordinária. Nós tivemos um grupo de jovens que surgiu do nada, e do nada não, vieram, Deus trouxe, lá em casa, e a gente acabou, quando eu pensei que o grupo ia ser muito pequeno, de repente o grupo era muito maior, e ficámos a conversar, e surgiu a pergunta num dos jovens, que disse, às vezes eu fico com dificuldade em pregar, porque eu sei o que dizer, mas não sei como dizer, ou eu não sei, tenho medo que veja a minha resposta, e eu disse assim, fala, quando Deus te diz, fala, abre a boca e fala as coisas de Deus, porque Deus te capacita. E Ele te dá. A autoridade não vem de nós. Você não tem autoridade. Você não tem autoridade para ficar vivo nem mais um segundo. A nossa autoridade a nossa capacidade vem daquele que nos tem autoridade. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, fala com autoridade. Quando eu digo fala com autoridade, não é ser bruto. Não precisa ser português tanto. Não precisa ser português. Fala. Alguns irmãos riram e perceberam. Não? Outros ficaram a olhar para mim e vamos conversar depois do culto. Mas o irmão, fala autoridade nas suas palavras. Ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Desinibido a falar a verdade de Deus, porque você não precisa pedir licença para dizer o que Deus disse. Você não precisa pedir desculpa. A gente fica a ser desculpado do que Deus disse. Irmãos, desculpa, sabe? Mas o texto está a dizer... Você quer desculpar a Deus? Fala com autoridade a palavra de Deus, que Deus tem. A sua palavra é poder. Entenda uma coisa, as suas palavras não têm nenhum poder. Isso é uma teologia mentirosa, enganosa, que só confunde gente e só tem causado mal no meio do povo de Deus. A nossa palavra não tem poder. Eu falo para a direita e vira para a esquerda, não posso nem mudar o tempo. Ontem de manhã era muito bom que tivesse um tempo ameno para a gente trabalhar aí no quintal e estava 28. E gelou tudo. E a gente queria trabalhar e estava difícil. O Pedro sabe. Até coitadinha tem que talar um dedo no ferro. Não é? Estava frio. A gente queria uma temperatura, mas não teve. Eu não posso nem mudar isso. Eu podia ter proclamado, não é? Vai estar calor. Não vai estar. Porque quem determina é Deus. Mas o que Deus fala tem autoridade. E quando você repete o que Deus diz, você tem essa autoridade da palavra que você está a falar. É isso que o texto diz. Vai, anuncie o Evangelho com autoridade, não sua, a de Deus, nela. Jesus salva mesmo. Pecado é condenado. Inferno é real. Não precisa pedir licença para essas coisas. Não precisa pedir desculpa para essas coisas. Elas são verdades inabaláveis, autoritativas na Escritura. Deus existe. E sim, Ele criou todas as coisas. E sim, Ele criou todas as coisas na semana da criação. Cada dia não é 1000 anos, é um dia mesmo lá. Está lá escrito, Gênesis 1. Por que inventar desculpa? E como é que os dinossauros desapareceram? Eles não desapareceram. Até o homem ter pecado, isso é de certeza. Está na Escritura. Claramente. Porquê? Porque até o homem pecar não havia morte. Você diz, pastor, tem que contar a ciência. Não estou. Eu estou a ir pela Bíblia. Que é maior que a ciência. Está certo? Quando é que entrou morte no mundo? Quando Adão pecou. O salário do pecado é morte. Até pecar havia morte? Não. Todo dinossauro morreu antes do homem existir? Não. Porque foi preciso o homem pecar para o dinossauro morrer. E disse assim o Senhor, como é que você explica os fósseis? Não, isso é problema teu. Eu não falei de fósseis, eu falei de Escritura.
Mas na verdade, até por acaso, é muito fácil de explicar. Se você, hoje não é o assunto do texto, mas se você cavar um pouquinho aí nos estudos, você vai perceber que claramente os dinossauros existiram com o homem na Terra, e isso é muito claro, inclusive nas Escrituras tem várias menções, mas isso é outro assunto. Mas a nossa autoridade vem do que a palavra ensina, do que a palavra diz. Eu não quero saber o que os outros dizem, eu quero saber o que Deus disse. Porque a palavra de Deus é que tem autoridade, a minha não tem. Nem minha, nem de cientista, nem de homem nenhum. E a verdadeira ciência nunca se opôs à Escritura, sabia? Nunca. Mas isso é outro assunto, ficaríamos outro assunto. Amém? A verdadeira ciência, irmãos, nunca se opôs à Escritura. Por favor, fixe nisso. Tá? A verdadeira ciência é impossível, porque ela se é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira. Então não tem compatibilidade. At all. Mas de qualquer forma, essa autoridade que nós temos para anunciar, para pregar, para falar a palavra de Deus, então nós vamos, ponto 5, e pregamos e anunciamos e fazemos discípulos e trazemos para a casa do Senhor, encaminhamos para um grupo onde Deus é verdadeiramente exaltado, para que sejam batizados e agregados à igreja. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confessando os seus pecados e glorificando a Deus numa vida santa, numa comunidade que serve o Senhor. É muito importante, igreja local, muito importante congregar. Estar na casa do Senhor, ser parte do grupo dos salvos. A Bíblia nos ordena a ser. Então vamos, anunciamos, pregamos e encaminhamos para que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois o trabalho está feito? Não. E depois, enquanto você já prega a outros, você vai acompanhando esses no seu caminhar cristão. Você vai chamar para tomar um café e falar sobre o Evangelho. Você vai abordar aquelas coisas que estão dúvidas no coração daquele novo convertido. O novo convertido precisa de aprender a viver com Cristo, dar os primeiros passos com Cristo. E você vai encaminhando e orando, visitando e ajudando, cuidando e nutrindo aquela alma para que ela possa servir o Senhor com alegria. E breve, aquela alma vai começar a evangelizar também. Aliás, ela já está, né? Porque na hora que você aceita Cristo, a sua vida muda e o seu próprio viver, mudança de vida, é uma proclamação do Evangelho àqueles que o rodeiam. Que precisa ser acompanhado com palavras, é claro. A promessa. Terminando com a promessa. Que bom que é quando nós podemos terminar o texto com a promessa. Tem textos na Bíblia que não dá para terminar deste jeito. A promessa. E eu estarei com vocês até ao final dos tempos. O seu tempo ainda não terminou nesta terra. Jesus está consigo. Fale a palavra dele. Anuncie o Evangelho ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu amigo. Fale, chame pessoas para tomar um café consigo em sua casa, ou você vá até algum lugar, ou você está parado. Que fale, seja comunicativo, fale as verdades de Deus, fale. Não vem com conversa, eu não tenho jeito, eu não sei o que dizer. Fala de qualquer coisa, porque quando é um assunto que lhe interessa, você fala até demais. Fala até coisa que não deve. Fale da verdade de Deus. Deixe o seu coração se encher. Lembra que eu comecei com tenha um encontro com Jesus verdadeiro? Tenha um encontro com Jesus verdadeiro de maneira que o seu coração transborda das palavras de Deus. Você vai começar a falar e anunciar Cristo em todo o tempo. Nas suas conversas. Está um dia de frio. É um desbloqueador de conversa. Quem criou o frio? Deus. O que é que a Bíblia diz sobre o frio? Ninguém pode resistir ao seu frio. Você já tem 2 pontos para começar a falar de Deus. Está um lindo dia, fala da beleza da criação. Começa a apresentar o Deus Criador. Breve você vai chegar à cruz. E começa a falar de Jesus, a cruz, começa a falar da ressurreição. Irmãos, todas as conversas, elas estão à volta. Política, claro. Tem tanto por onde você abrir o caminho e começar a falar de que Deus, o governador de todas as coisas, Senhor soberano. Toda coisa você pode falar. Então use todos os meios para falar de Jesus. Use todos os meios. O Senhor é consigo e Ele é glorificado na pregação. Em vez de ficar atendendo aos resultados, queira ver resultados. Ore por resultados. Ore para que a sua família seja salva. Ore especificamente por aquela pessoa que você está a evangelizar seja salva. Não deixe de orar, mas em vez de ficar focado nos resultados, foque-se nos meios. Os resultados pertencem a Deus, os meios são seus. Você tem a obrigação de pregar, o resultado é de Deus. É de Deus anyway. A sua missão é anunciar com alegria, com esta mesma disposição. Olhando os exemplos do passado e sabendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso fará muito mais. Porque Ele te trouxe até aqui e há uma geração que está vindo. Amém? E breve, irmãos, eu creio que breve.
Jesus vai voltar. E eu, do jeito que as coisas estão, irmãos, é impossível que Jesus não volte breve. Eu creio muito que Jesus vai voltar breve. Tem coisa que não dá jamais para a gente aguentar. Mas seja como for, ainda que Ele não venha no seu tempo de vida, porque você não sabe se dura nem mais uma hora, porque a vida pertence a Deus. Use a sua vida para evangelizar. Use a sua vida para glorificar a Deus. Use o tempo que lhe resta para falar de Jesus. A perdidos, a conhecidos, a amigos. E Deus será glorificado. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos terminar com a palavra de oração esta parte. O Tiago vai parar de gravar após esta parte para que nós podamos participar da ceia do Senhor e o presbítero Márcio vai vir ler a palavra do Senhor. Amém? Amado Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, que é santo e soberano, e Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que Tu, Senhor, não somente perdoes os nossos pecados, mas nos capacites e nos faças ter este encontro contigo, de onde recebemos a promessa de que Tu estarás conosco e a autoridade que vem do Senhor para que saiamos a anunciar a Tua palavra, a evangelizar. Meu Deus, não nos deixes ficar quietos. Ajuda-nos a perceber a grandeza do poder da Tua palavra que nós conhecemos e praticamos, para que possamos anunciar aos outros e mais venham a crer. Senhor, queremos ver almas salvas e nesta manhã, Deus, que pensamos em missões, ministérios e evangelismo. Te pedimos, Senhor, pelos ministérios, evangelismos e pelas missões que nós acompanhamos de perto, os missionários lá em África. Te pedimos, ó Pai, por todas as outras igrejas irmãs com quem nós temos relacionamentos, mas te pedimos, Senhor, também que Tu venhas nos capacitar individualmente a ministrar e a anunciar o Evangelho. Louvado e adorado seja o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o presbítero sobe para... Parou? Enquanto o presbítero sobe para